Terça-feira da Semana Santa. Paz bem, comunidade. Eu fico imaginando como Jesus ele estava com a cabeça nessa mesma terça-feira, 2000 anos atrás. Acho que ele compreendia que aquela semana seria diferente, especialmente diferente. A postura que ele teve durante os quase 3 anos de vida pública, pedindo mudança e conversão, iria moldar o que seria essa semana lá em Jerusalém. Medo? Claro, ele era humano, mas ele mesmo confirma o seu caminho confessando: minha alma está agora conturbada. Que direi? Pai, salva-me dessa hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. O Evangelho de hoje retrata acontecimentos logo após a última ceia na Quinta-feira Santa, quando Jesus mais uma vez se mostra abatido pelos sinais que vem percebendo e, numa medida de acalmar a sua alma, partilha com os seus amigos. Não é assim que a gente faz quando está triste? A gente não desabafa? Jesus então diz que ali, entre os 12, um vai o entregar. Pronto, começa o alvoroço e todos ali na mesa começam também a olhar uns para os outros, se perguntando: quem é que vai entregar a Jesus? Quem é que vai entregar o Mestre? João, o discípulo amado, incentivado por Pedro, faz a pergunta que todo mundo queria fazer: quem vai te trair, Senhor? Jesus se dirige a Judas Iscariotes nesse momento. Ele diz: faça logo o que tem que fazer. Ninguém entendeu direito o gesto de Jesus. Como Judas era o tesoureiro do grupo, uns pensavam que Jesus tinha pedido para ele comprar o que faltava para que o grupo celebrasse a Páscoa. Outros ainda pensavam que Judas foi enviado para fazer caridade naquela hora da noite. Enfim, era difícil também para os apóstolos assimilar tantos sinais. Jesus então toma a palavra e sintetiza apontando que tudo está próximo do seu fim. Que embora estivesse junto com os apóstolos, logo mais ele não estaria com eles. Pois para onde eu vou, vós não podeis ir. E a narrativa de hoje termina quando o nosso querido Pedro, em uma das suas maravilhosas presepadas, vai responder a Jesus que sim, que ele pode ir junto de Jesus dizendo: eu darei a minha vida por ti. Acho que Jesus nesse momento ficou ainda mais triste porque sabia que naquela madrugada, esse mesmo Pedro, o líder, iria negá-lo 3 vezes. Esse é o Evangelho de hoje, a continuação, portanto, da última ceia que vamos celebrar na Quinta-feira Santa. Dentre os muitos aspectos que se pode tirar dessa narrativa, me chama a atenção o desvio de conduta que acontece com Pedro, que já é premeditado hoje por Jesus. Pedro esteve em tudo com Jesus. Já havia recebido sinais suficientes para não ter medo, para acreditar até o fim. Mas aqui a gente vê que ele ainda não estava pronto. Não estar pronto não é pecado. Não é um erro não estar pronto. Alguns assimilam melhor que outros e por isso são mais rápidos na postura que assumem. Outros podem demorar um pouco mais, precisam de mais tempo. Tudo bem. Deus é paciente. O cuidado que eu preciso ter nesse processo é o de não permitir que o meu despreparo seja um mau testemunho para o meu irmão. Pedro ainda tinha dúvidas em relação à sua fé. E isso é normal. É bom que aconteça dúvidas na vida de todo cristão, porque assim você tem combustível para ir em busca de respostas e amadurecer a sua fé. Pedro quase volta para a vida antiga quando ele, desiludido pela morte do mestre, decide voltar a pescar. No entanto, a ressurreição e o Pentecoste depois foram as respostas finais para que esse maravilhoso apóstolo se tornasse em um herói da fé, passando a compreender gradativamente que todo o evento Jesus Cristo não podia ser algo restrito a um povo, a uma cidade, mas a todos, sem exceção e sem exigências além da própria fé. Chegamos ao ponto que eu estava perseguindo e que eu julgo ser bem importante. Por isso eu te convido a avançar um pouco mais nessa reflexão. Essa descoberta que Pedro faz com muito sacrifício, entendendo que Deus é Deus para todos, pode parecer simples, mas ainda hoje a gente comprova que não é.
A campanha da fraternidade desse ano mostrou que muitos que se dizem autênticos católicos ainda não compreenderam os sinais de Jesus. Para esses, Deus veio e olha apenas para um grupo seleto de pessoas que se desenvolvem dentro de um sistema de regras e de leis. Aparentemente as mesmas amarras religiosas que os judeus viviam na Palestina no tempo de Jesus. Fraternidade e diálogo é o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021, que nada mais é do que o cumprimento de uma das promessas do batismo que a gente renova, no mínimo, uma vez por ano, e nem percebemos. Quando perguntados se para viver como irmãos renunciamos a tudo que causa desunião, respondemos que sim. Ora, se eu respondo que sim, que renuncio a tudo que possa me separar do meu irmão, como então eu poderia negar Deus às pessoas, sobretudo a quem não é católico? O simples fato de dialogar com pessoas de outras crenças se configura como ofensa para um pequeno grupo de católicos que, assim como Pedro, mostram que ainda não estão prontos para o reino, não entenderam a proposta do Mestre. A intenção dessa reflexão não é absolutamente a de relativizar a nossa fé e tampouco a de apontar o meu dedo sujo para alguns irmãos. Como eu disse, cada um tem o seu tempo para a compreensão dos sinais de Jesus e para fazer uma experiência verdadeira com Ele. O perigo de verdade está quando a minha falta de compreensão me leva a atitudes de separação, levando inclusive outros a uma mesma postura. Eu acredito e vivo a minha fé católica. De verdade, eu acredito que somente Jesus é o caminho ao Pai. Mas os meios que Deus se utiliza para oportunizar esse encontro com o ser humano não é restrito a uma religião. Por isso vale a pergunta sim: será que Deus só tem olhos para os católicos? Eu não creio nisso. Eu creio num pastor que deixa as 99 ovelhas em segurança para ir em busca de uma única perdida. Ora, comunidade, vale sim, vale a vida caminhar com a Igreja Católica. Eu não duvido disso. E é por isso que eu sou diácono. Mas se realmente a gente quer chamar a atenção de outros irmãos, ateus e mesmo irmãos de outras confissões religiosas, a gente precisa se empenhar muito mais no testemunho e menos no discurso. Quem sabe assim a gente consegue superar o questionamento que Gandhi nos fez, dizendo mais ou menos nessas palavras: eu gosto de Cristo, mas eu não gosto dos cristãos porque eles são muito diferentes de Cristo. Eu finalizo essa nossa breve partilha reafirmando que ter dúvidas não é um problema. Fica tranquilo, não é um problema. Mas cuidado para que nesse processo, nesse momento de busca pela verdade, não sejamos enganados, ludibriados, como aconteceu com Judas Iscariotes, traindo a igreja e o próprio Jesus presente nos irmãos católicos ou não católicos, sedentos por ver em nós misericórdia e propostas de novos caminhos. A todos, uma abençoada Semana Santa, com a minha benção e prece.